Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora com a semana número 2 do nosso PET, volume 3. Então vamos aí dar início à nossa semana número 2. O eixo temático dessa semana será as transformações do mundo rural. Tema tópico: as novas territorialidades no campo. As habilidades que vocês vão estar adquirindo com os conteúdos dessa semana, pessoal. Avaliar as origens dos movimentos sociais latino-americanos no campo, interpretando suas identidades com a terra. Avaliar os projetos de reforma agrária nos países centrais e periféricos. Conteúdos relacionados dessa semana, pessoal. Reforma agrária, MST, que é o Movimento dos Sem Terra, comunidades tradicionais, que seriam as quilombolas. A interdisciplinaridade dessa semana, pessoal. O trabalho com habilidade favorece o desenvolvimento da competência específica da área de ciências humanas e sociais aplicadas na BNCC 3, que pressupõe que o estudante seja capaz de analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contexto e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Então vocês têm toda essa interdisciplinaridade aí, pessoal, voltada na área de ciências humanas e sociais aplicadas aí na nossa BNCC. O tema dessa semana, pessoal, será reforma agrária. A duração aí da aula dessa semana, pessoal, é 2 horas aula. Tão importante para que vocês atinjam a carga horária aí no final do ano e assim ter um ano letivo positivo. Então vamos lá. Fique por dentro dos conceitos. A luta pela terra tornou-se uma importante estratégia para reivindicar a reforma agrária. Uma política pública que se concretiza com a desapropriação de terras não utilizadas para implantação de assentamentos rurais. Então, pessoal, a gente tem essa luta pela terra, né, que tornou-se tão importante nessa estratégia da reforma agrária, que é uma política pública onde a gente tem tido a desapropriação de terras que não são utilizadas, né? E assim a gente tem a implantação aí dos assentamentos rurais daquelas pessoas que mais necessitam aí, de ter aí seu espaço e buscar aí o seu sustento através de uma atividade, né? E assim a gente diminuir também essa desigualdade social que é tão grande no nosso país, principalmente também na distribuição de terras, né, pessoal? Como a gente tem vindo aí estudado ao longo dos PETs nas outras semanas. O tema ganhou relevância nas discussões nacionais e internacionais nos últimos anos. E os movimentos pela reforma organizam-se com o objetivo de ver a terra cumprindo a sua função social. Então, gente, o que a gente tem visto aí é as terras sempre nas mãos de poucas pessoas, né? E a gente mostrar efetivamente que a gente possa ter uma função social, né? Diminuindo essa desigualdade, nessa distribuição das terras. Apesar dos diversos avanços nos assentamentos e na melhoria das condições de vida dos assentados realizadas pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, criado aí na década de 70, há inúmeras questões ainda não solucionadas, pessoal. Então o INCRA já ajudou bastante, desde a década de 70, quando ele foi criado, né? Mas tem muito trabalho ainda a ser feito, como foi nos falado. O conflito pela propriedade se arrasta com a maioria dos proprietários contestando a despropriação de suas terras, o que dificulta a desconcentração fundiária e a democratização do acesso à terra. Então a gente tem os donos de terras aí que tem muitas terras, né? Vamos dizer assim, essas pessoas, poucas pessoas aí que tem muitas terras, e muitas dessas terras não são utilizadas, pessoal. E mesmo assim eles
reivindicam aquelas terras, né, são contra a desexpropriação e contra essa desconcentração fundiária que a gente tem perpetuando desde a época que o Brasil se iniciou, de 1500 até hoje, né? Essa falta de igualdade na distribuição de terras desde o início da coroa portuguesa. Nesse sentido, uma trajetória histórica importante foi construída. Várias iniciativas desenvolvidas em diferentes momentos, vale citar algumas como o CPT, Comissão Pastoral da Terra. Então a gente teve essa questão da Pastoral da Terra, muito influenciadora na questão, nessa desigualdade da distribuição de terras. A CONTAG, Fundação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, dentre muitos outros movimentos, todos lutando para mudar a realidade que impera de fome, pobreza e miséria no país. Então, que eu venho falando muito nessas questões sociais, essas desigualdades sociais e também na distribuição de terra, vários movimentos surgindo para que essas pessoas que estão inseridas nesses grupos aí de baixa renda, né, estão lutando, né, para buscar aí uma melhor qualidade de vida. Movimento do Sem Terra, MST, fundado por João Pedro Stedile em janeiro de 1984, o movimento dos trabalhadores sem terra tornou-se importante na apropriação do território, com foco na realização de uma reforma agrária que encontrou na Constituição de 1988, em seus artigos 184 e 186, a garantia legal para a ação de redistribuição das terras improdutivas, cumprindo assim a função social de desapropriação e distribuição igualitária das terras para a produção de alimentos. A luta pela reforma, a luta pela terra, soma-se a política pública estabelecida pelo Estado. Então, desde 1984, a gente tem essa pessoa que foi falado, o famoso João Pedro Stedile, que iniciou aí através do movimento dos sem terra, dos trabalhadores sem terra. Então, ele foi o fundador desse movimento em 84 e amparado a partir da Constituição de 88, com seus artigos 184 e 186, tendo aí a garantia legal para ter ações nessa redistribuição de terras improdutivas, né? E assim a gente buscando uma menor desigualdade nesse sentido aí das distribuições de terras e desigualdades sociais no Brasil. Os participantes do MST formam grupos familiares para ocupar terras e conseguir o assentamento às terras demarcadas. São dívidas em lotes, onde essas famílias são divididas em lotes, né? Onde essas famílias iniciam a ocupação produzindo para a sua subsistência, né? Então essas famílias ocupam essas terras de certa forma improdutivas, onde não estão sendo utilizadas, né? Demarcam ali, dividindo em lotes e a partir dali tendo ali produzindo para a sua subsistência, né? Tendo seu lugar ao sol, buscando ali uma melhor condição de vida. Mesmo tendo a luta para a terra, a luta pela terra e a reforma agrária como bandeira, outras frentes importantes de conquistas sociais fazem parte do movimento que ganhou visibilidade pela forma peculiar de suas ações. Um movimento que revela uma força social é aceito por alguns e rejeitado por outros. Mas, apesar do lado que se escolhe, fato é que uma cultura de lutar tornou o MST uma das principais organizações na luta pela terra consolidada no Brasil. Então a gente tem aí, pessoal, o MST como o principal movimento de luta através aí da reforma agrária, amparada a partir da Constituição de 1988, como aprendemos agora há pouco. Comunidades quilombolas, formada por comunidades rurais e urbanas remanescentes dos quilombos. A palavra quilombo vem do idioma banto, sendo uma referência a guerreiro da floresta. Com uma trajetória de luta pela propriedade desde o período colonial, a história das comunidades quilombolas é marcada pela resistência e conquista de terras por vários meios. E em 1988, com a Constituição Federal, a questão do direito à terra foi consagrado, assim como valoração e proteção da identidade étnica dessa comunidade tradicional, que é extremamente
relevante. Entretanto, as concessões legais no conhecimento de direitos à propriedade se traduzem em grandes desafios a serem percorridos para o legítimo reconhecimento das experiências socioculturais que garantam o respeito, e isso exige uma reforma agrária que contemple a territorialidade ética do quilombola. Então a gente tem os quilombolas, pessoal, que é de origem, né, vamos dizer assim, do idioma banto, que significa guerreiro da floresta, né? Então são aquelas pessoas aí marcadas principalmente pela resistência e a conquista, vamos dizer assim, durante o período colonial, onde foram surgindo aí comunidades ao longo da história, caracterizadas quilombolas muito por conta de serem os guerreiros da floresta, né? Protegendo essas áreas aí tão importantes também para o nosso território. Nesse sentido, Paul Leder afirma que as populações tradicionais precisam ser legitimadas e regularizadas em suas propriedades, considerando-as especificidades, sendo assim, esforço coletivo do grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim a seu território. Então a gente tem esse pensador aqui também reforçando a importância da gente estar aí protegendo essas comunidades. A propriedade se torna de fato uma propriedade de direito legal e real diante da ocupação ao longo da história, né, dessas comunidades, e a importância dessa reforma agrária para a gente diminuir as desigualdades sociais, as desigualdades da distribuição de terra, e assim a gente ter uma condição de vida e qualidade de vida melhor para todos os brasileiros aí, e a gente ter uma sociedade mais igual em oportunidades e qualidade de vida. Pessoal, para saber mais, assistam aqui esse vídeo para ajudar vocês. A gente está comentando daqui a pouquinho as atividades dos conteúdos que a gente falou agora há pouco, dessa semana número 2, então agora o PET volume 3. Então, pessoal, até daqui a pouco. Tchau, tchau!